E aí, pessoal, prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema complexo e super atual, crimes cibernéticos e segurança digital no Brasil. A internet trouxe um monte de coisa boa, mas também abriu portas para novos tipos de crimes, né? E como? E essa área do direito digital está sempre evoluindo, né? As leis, as tecnologias, os desafios, tudo muda o tempo todo. E a gente vai tentar desvendar tudo isso aqui no nosso Deep Dive, usando documentos legais, pesquisas, análises de especialistas. A gente quer te dar uma visão completa de como o Brasil está lidando com essa nova era do crime, sabe? E essa nova era tem um nome: Sociedade da Informação. A gente vive num mundo onde os dados são um novo ouro, né? E os crimes cibernéticos miram justamente nesse tesouro digital. Nossos dados, tudo online. Fotos, conversas, senhas, dinheiro. Tem muita coisa importante na mão dos criminosos, né? Pois é por isso que a segurança digital é tão crucial hoje em dia, né? E a gente precisa entender os riscos para se proteger. Pensa só. Um ataque hacker pode paralisar um hospital, vazar dados confidenciais de empresas, causar um prejuízo enorme. Nossa, lembro de um caso que me deixou de cabelo em pé, de um ataque ransomware a um hospital. Os hackers bloquearam o acesso aos dados dos pacientes e pediram um resgate milionário em bitcoins. Imagina o desespero das famílias. Pois é, esses ataques de ransomware são cada vez mais comuns e sofisticados. E o impacto vai além do financeiro, né? Tem a questão da interrupção de serviços essenciais, a perda de confiança, o medo. É o medo de ter a vida exposta na internet, né? De ter a identidade roubada, de ser vítima de uma fraude. A internet facilita muito a vida dos criminosos, né? Eles agem no anonimato, atravessam fronteiras num piscar de olhos. É um desafio enorme para as autoridades, mas a gente não pode se deixar abater, né? A legislação brasileira tem evoluído para combater os crimes cibernéticos e proteger os dados dos cidadãos. É verdade. A gente tem a Constituição, que garante direito à privacidade, e uma série de leis específicas para lidar com os crimes digitais. Uma lei que marcou época foi a Lei Carolina Dickmann, que criminalizou a invasão de dispositivos e a divulgação de dados sem autorização. Lembro bem desse caso, foi um baque. As fotos da atriz vazaram na internet e geraram uma comoção nacional. A partir daí, a gente começou a enxergar com mais clareza os perigos da exposição online, né? Sem dúvida. E essa lei foi fundamental para coibir esse tipo de crime. E ela passou por atualizações em 2021, mostrando que a legislação precisa se adaptar à realidade, né? Porque a tecnologia avança numa velocidade absurda, né? E às vezes precisam acompanhar esse ritmo para garantir a nossa segurança no mundo digital. E por falar em leis importantes, a gente tem o Marco Civil da internet, né? Que estabeleceu direitos e deveres para usuários e provedores, tipo a neutralidade da rede e a proteção da privacidade. O Marco Civil foi um passo importante para regular a internet no Brasil, né? E logo depois veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que deu um salto gigantesco na proteção dos nossos dados. A LGPD. Essa lei é um divisor de águas, né? Mas como exatamente ela contribui para a segurança cibernética? De várias maneiras. Ela coloca a segurança digital no centro das atenções, obrigando as empresas a protegerem os dados dos seus clientes. Tipo, controle de acesso, criptografia, backups, treinamento de funcionários. A LGPD serve como um guia para as empresas, né? Mostrando o caminho para elas se protegerem e protegerem os nossos dados. Exatamente. E ela incentiva uma mudança de cultura nas empresas. Sai aquela postura reativa de apagar incêndio e entra uma postura proativa de prevenção. É como se a LGPD dissesse: gente, segurança digital não é mais opcional, é obrigatório. E a gente vai fiscalizar. E falando em se preparar, acho que é hora de a gente mergulhar nos tipos de crimes cibernéticos, né? Afinal, os criminosos digitais são criativos, usam as mais diversas táticas. Verdade? A gente tem os crimes puros que atacam diretamente os sistemas, como os ataques de ransomware, que já comentamos. Esses são os hackers de filme, né? Yeah. Invadindo sistemas, roubando dados, causando É caos. por aí. Mas também temos os crimes mistos, que usam a internet para cometer crimes que já existiam no mundo físico. Tipo fraude bancária, estelionato, lavagem de dinheiro. Exatamente. E a internet facilita muito esse tipo de crime, dificultando a investigação. Itens comuns que migraram para o mundo virtual, né? Difamação, calúnia, assédio. A gente vê que o mundo virtual e o mundo real estão cada vez mais interligados. E as leis precisam dar conta dessa complexidade. E ainda tem os crimes que estão em constante mutação, né? Crimes na Deep Web, ciberterrorismo, espionagem. É um desafio constante para o direito. Sem dúvida. E para aumentar ainda mais essa complexidade, a gente tem um crime que tem gerado muita discussão: o estupro virtual. Nossa, esse tema é delicado e complexo, né? Como a gente define e pune um crime que acontece no mundo virtual sem contato físico. Essa é a grande questão. No Brasil, ainda não temos uma lei específica para estupro virtual, o que causa um debate sobre
como aplicar a lei atual nesse contexto. E como a gente está lidando com essa falta de legislação específica? A gente tem se baseado no artigo 213 do Código Penal, que define o estupro como constrangimento até conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Mas como encaixar o estupro virtual nesse artigo que fala de atos físicos? Que aí é que entra a interpretação da lei. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a grave ameaça no mundo virtual pode configurar crime de estupro, mesmo sem contato físico. Tipo, ameaçar divulgar fotos íntimas, isso seria considerado grave ameaça. Sim, o STJ tem se posicionado nesse sentido, reconhecendo que a violência no mundo virtual é real e causa danos sérios. Mas essa interpretação da lei tem gerado controvérsia, né? Alguns especialistas argumentam que isso fere o princípio da legalidade. É verdade. A falta de uma lei específica para estupro virtual causa insegurança jurídica tanto para a vítima quanto para o acusado. Então, qual seria a solução para esse impasse? Na minha opinião, a gente precisa de uma nova lei específica para estupro virtual. Assim, a gente define as condutas criminosas e as penas de forma clara e objetiva. Uma lei específica seria como um farol para guiar a justiça nesse novo território do direito digital. Com certeza. A gente precisa de leis claras e eficazes para combater os crimes cibernéticos e proteger as vítimas. Nossa, quanta informação importante. A gente precisa de um tempinho para processar tudo isso. Concordo. Vamos fazer uma pausa para respirar e na próxima parte do nosso Deep Dive vamos explorar os desafios da produção de provas em crimes cibernéticos. E a gente volta com mais detalhes e insights para te ajudar a entender esse mundo complexo e fascinante da segurança digital. De volta para o nosso Deep Dive, prontos para desvendar mais mistérios do mundo digital. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente viu como a lei brasileira está correndo atrás para se adaptar aos crimes cibernéticos. Mas e na hora de encontrar provas? Como é que funciona? Essa é a parte mais complicada. As provas digitais são como fantasmas, sabe? Aparecem e somem num piscar de olhos. E como a gente faz para capturar esses fantasmas digitais? É aí que entra a perícia digital. É como ter um CSI cibernético, sabe? Usando a tecnologia para desvendar os rastros que os criminosos deixam no mundo virtual. Tipo, recuperando arquivos apagados, rastreando conexões de internet, analisando metadados. Isso aí. A tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Pode ser usada tanto para cometer crimes quanto para combatê-los. Mas me diz uma coisa, esses peritos digitais conseguem, por exemplo, recuperar mensagens apagadas do WhatsApp? Olha, depende de vários fatores, viu? Tempo que se passou desde que a mensagem foi apagada ou tipo de dispositivo se o celular foi formatado. Mas em muitos casos, sim, é possível recuperar. Caramba! É incrível como a tecnologia está mudando a forma como a gente investiga crimes. Mas além da perícia digital, o que mais a gente precisa para garantir a produção de provas em crimes cibernéticos? A gente precisa de uma legislação mais robusta. Leis que definam como as provas digitais devem ser coletadas, armazenadas, compartilhadas. É tipo um manual de instruções para a polícia, né? Mostrando passo a passo para garantir que as provas sejam válidas na justiça. Exatamente. E a gente também precisa agilizar a cooperação internacional. Muitas vezes as provas estão em servidores fora do Brasil e a burocracia pode atrasar a investigação. A internet não tem fronteiras, né? Os criminosos aproveitam isso para dificultar a vida da justiça. Mas e as empresas de tecnologia, tipo Google, Facebook, elas colaboram com a investigação. Sim, elas são obrigadas a fornecer dados mediante ordem judicial. Mas nem sempre é um processo simples e rápido. Tem questões de sigilo, de privacidade, de leis diferentes em cada país. Parece que a gente está sempre um passo atrás dos criminosos, né? Mas a gente não pode desanimar, tem que continuar buscando soluções para combater os crimes digitais. E por falar em crimes que desafiam a justiça, vamos voltar a falar do estupro virtual. Vamos sim. É um tema que exige muita atenção da nossa parte. Na primeira parte, a gente viu que a lei brasileira ainda não define o estupro virtual como um crime específico, né? E essa falta de uma lei específica causa muita insegurança, né? Tanto para a vítima quanto para o acusado. Exatamente. E além da questão legal, a gente precisa falar sobre o acolhimento às vítimas. Muitas vezes elas se sentem envergonhadas com medo de denunciar. Ainda existe muito preconceito em relação à violência sexual, né? As vítimas acabam se sentindo culpadas, com vergonha de falar sobre o que aconteceu. É por isso que é tão importante a gente criar um ambiente de acolhimento e apoio às vítimas. Elas precisam saber que não estão sozinhas, que podem denunciar e buscar ajuda. E como a gente pode fazer isso na prática? A gente precisa investir em políticas públicas de atendimento às vítimas, capacitar profissionais da saúde e da segurança pública para lidar com esses casos com sensibilidade, criar campanhas de conscientização para combater a cultura do silenciamento. A gente precisa quebrar o tabu, né? Falar abertamente sobre a violência sexual para que as vítimas se sintam acolhidas e encorajadas a denunciar. E a gente precisa lembrar que a culpa nunca é da vítima, né? Com certeza. A culpa é sempre do agressor.
E a gente precisa trabalhar para que a justiça seja feita e que as vítimas tenham acesso a todo o apoio que elas precisam. Ufa. Depois dessa imersão no mundo dos crimes cibernéticos, fica a pergunta. Como a gente se blinda nesse mar digital cheio de tubarões? A gente viu que a lei está evoluindo, a perícia digital está cada vez mais sofisticada, mas a segurança digital também depende da gente, né? Da nossa atitude no dia a dia. Tipo, cuidar das nossas senhas, desconfiar de links estranhos, e-mails suspeitos. É isso aí. É como se a gente estivesse aprendendo um novo idioma, sabe? O idioma da segurança digital, a gente precisa conhecer as regras, os sinais, os perigos para navegar com segurança. E quais são as primeiras palavras nesse idioma? Por onde a gente começa? Começa pela conscientização, sabe? Entender os riscos, saber que a internet não é uma terra sem lei. É tipo, não sair clicando em qualquer link que aparece, não baixar arquivos de fontes desconhecidas. Exatamente. É preciso ter cuidado com o que a gente compartilha, com as informações que a gente coloca online. A gente precisa ser crítico, questionar e investigar antes de clicar. E além dessa atenção online, a gente precisa se proteger no mundo offline também, né? Com antivírus, firewall, senhas fortes. É fundamental. É como trancar a porta de casa, instalar um alarme, ter cuidado com quem a gente deixa entrar. A segurança digital começa com a gente, com as nossas atitudes. Mas e para quem não entende muito de tecnologia, o que você recomenda? Olha, tem muita informação disponível online, tutoriais, guias, cursos. Uma dica simples, mas que faz toda a diferença, é usar um gerenciador de senhas. Um gerenciador de senhas. Para que serve isso? Ele cria e guarda senhas super complexas para você, assim, você não precisa usar a mesma senha para tudo, o que é super perigoso. Entendi. É tipo um cofre digital para as minhas senhas, né? Isso aí. E ele ainda te ajuda a lembrar das senhas, você só precisa decorar uma senha mestra. É muito mais seguro e prático. E a autenticação em 2 fatores, aquela que manda um código para o celular, também é importante, né? É essencial. Ela adiciona uma camada extra de segurança, dificultando a vida dos hackers. É como ter um segurança na porta do seu e-mail, das suas redes sociais. Legal. E tem mais alguma dica de segurança pra gente? Olha, uma ferramenta que eu uso bastante e recomendo é a VPN. VPN, o que é isso? Ela criptografa a sua conexão com a internet, escondendo o seu IP e protegendo os seus dados. É como se você estivesse navegando num túnel secreto, invisível para os hackers. Nossa, parece coisa de filme de espionagem. E além dessas dicas individuais, o que mais a gente pode fazer para melhorar a cibersegurança no Brasil? A educação é fundamental. A gente precisa ensinar as crianças, os jovens, os adultos sobre os perigos da internet, como se proteger, como usar a tecnologia de forma consciente e responsável. A segurança digital precisa ser uma disciplina obrigatória nas escolas, né? Assim como a gente aprende matemática, português, a gente precisa aprender a se proteger no mundo digital. Concordo. E as empresas também têm um papel fundamental, né? Elas precisam investir em segurança, proteger os dados dos clientes, ser transparente sobre como usam essas informações. A gente precisa de um pacto pela segurança digital, né? Envolvendo governo, empresa, sociedade civil, todo mundo trabalhando junto. E o governo precisa liderar esse movimento, né? Criando leis mais rigorosas, investindo em tecnologia, capacitando profissionais. É como se a gente precisasse de um plano nacional de segurança digital, né? Com metas, estratégias, investimentos. Exatamente. E a gente, como cidadãos, precisa participar desse processo, cobrar dos nossos representantes, exigir mais segurança, mais transparência. Afinal, a internet é um espaço público. E a gente precisa lutar por um ambiente digital mais seguro e democrático. E para a gente finalizar esse deep dive com uma dose de otimismo, você acha que o Brasil está no caminho certo para se tornar um país mais seguro no mundo digital? Olha, a gente tem muitos desafios pela frente, mas eu vejo que o Brasil tem avançado. A LGPD foi um marco importante, a gente tem profissionais qualificados trabalhando na área, a sociedade está cada vez mais consciente dos riscos. A gente está aprendendo com os erros, né, e buscando soluções para construir um futuro mais seguro para todos. É isso aí. A segurança digital é uma construção coletiva. E se cada um fizer a sua parte, a gente pode criar um Brasil mais forte, mais protegido, mais conectado no mundo digital. Gostei da mensagem. É isso aí, pessoal. Segurança digital é responsabilidade de todos nós. E com essa mensagem positiva, a gente encerra o nosso Deep Dives sobre crimes cibernéticos e segurança digital no Brasil. Valeu pela companhia. Fiquem ligados para mais Deep Dives aqui no nosso podcast. Até a próxima.